Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula e agora eu quero falar uma coisa importante. Agora vamos abordar um pouquinho a parte do circuito integrado, né? O circuito integrado na fonte chaveada, ele é realmente, a fonte chaveada é esse rapaz aqui, porque ele é que vai fazer todo o controle, ele que faz toda a parte PWM e ele que faz todo o sistema de proteção. Então, o controle é o que? É manter a tensão de saída estável. PWM é o circuito de PWM atrelado ao controle pela qual vai ajustar a tensão de saída. E proteção, existem várias proteções que ele vai analisar tanto a parte de entrada como a parte de saída, como sistema de corrente, para ele ver se a fonte está tudo dentro do normal. Caso não esteja, ele vai acionar a proteção e vai colocar a fonte no modo restart. Tá? Então tudo isso aqui é importante nós entendermos, tá? Então vamos falar da partida. A primeira questão é partir na fonte. Como é que se dá a partida de uma fonte? Primeiro você tem que imaginar o seguinte, né? Eu estou com uma fonte que ela tem que partir, né? E dar o start, nós chamamos start. Mas o único lugar que eu tenho tensão no momento ou é no AC ou é aqui no meu DC link. Aqui eu tenho tensão, independente se a fonte funcionou ou não, aqui eu tenho tensão porque ela depende só do retificador de entrada. O retificador de entrada é aquela parte que vai converter o AC em DC de baixa frequência aqui. Então, isso aqui, ele não depende da fonte chaveada, né? Esse circuito não depende de nada da fonte chaveada. Você vai ter que ligar e vai ter que ter DC link aqui. Agora, então vamos imaginar, partida. Eu vou iniciar o funcionamento da fonte. Para mim iniciar o funcionamento da fonte, aonde é que eu tenho tensão? Eu tenho tensão aqui no DC link ou eu tenho tensão aqui. Então, vamos pensar bem. Então, como que eu vou partir? Eu posso usar a própria tensão de dreno aqui, ó. Eu já tenho tensão aqui. Então, esse circuito integrado da Power Integration, que é o TOP, ele usa já essa tensão de dreno para ele fazer a partida. Porque você já tem a tensão aqui. Olha então o que ele vai fazer. Ele pega essa tensão de dreno, ele faz toda a análise dessa tensão de dreno interna, libera o PWM, o PWM coloca tensões na saída pelo transformador para indução, e o enrolamento auxiliar agora entra em funcionamento. Nós já estudamos o enrolamento auxiliar, e o enrolamento auxiliar vem aqui, ó, e agora alimenta o meu circuito integrado, alimenta o meu sisteminha. Então vamos entender como que funciona as partidas em fontes chaveadas. É uma aula bem importante você entender. Como que é dada as partidas em fontes chaveadas, em geral. Então vamos pensar assim, eu tenho aqui o capacitor DC link, ó. Eu tenho aqui o DC link, eu vou colocar aqui o transformador, eu vou colocar aqui o nosso MOSFET, ok? Vou colocar aqui o CI. Vou colocar aqui o CI, né? Vou ligar aqui no gate, que vai ser o nosso PWM. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui no transformador o enrolamento auxiliar. O nosso enrolamento auxiliar que nós já estudamos ele aqui. Eu vou colocar aqui o enrolamento auxiliar também, ó. Ok? Eu vou colocar aqui o enrolamento auxiliar. Vou colocar aqui um resistorzinho. E vou ligar aqui no VCC do CI, ó, que é o VCC, a alimentação do CI. Olha o que eu vou fazer agora. Então, o único lugar que eu tenho tensão é aqui no DC link, ó. Aqui eu tenho tensão. Então, já que eu tenho tensão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um resistor de partida, dois resistorzinhos, e vou colocar aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui uma corrente de partida. Para quê? Vou fazer o seguinte, ó. Aqui no pino de VCC eu tenho um capacitorzinho aqui, observe. Então eu vou fazer o meu circuito de partida, o start, ó, né? Eu vou fazer aqui a partida. Então, como eu tenho tensão aqui, me liguei na rede, tem 179 volts, se eu tiver em 127. Pego aqui, no secundário lá não tem nada, porque a fonte não funcionou, não tem PWM, né? Aqui nós não temos nada, o VO aqui é igual a zero. Eu não tenho PWM, não tenho nada, mas a minha partida começa por esse resistor, passa pelo start, ó, vem aqui nesse capacitor e começa a carregar ele, ó. Quando ele atinge um determinado nível de tensão chamado de VCC on, lá da UVLO, quando ele atinge esse valor de VCC on, ele diz assim, ó, o VCC no pino já atingiu um valor bom, ele vem aqui e libera PWM, ó.
Quando ele libera PWM, o transistor vai fazer o chaveamento. A fonte vai induzir no secundário, vem tensão no VO. Automaticamente vem tensão também aqui no auxiliar, porque é um rolamento do transformador, vem tensão auxiliar. E essa tensão auxiliar agora alimenta o VCC e essa tensão sobe. Ó. Então agora a fonte, a partir desse momento que entrou a alimentação no auxiliar, a partir desse momento, ela sozinha se mantém. Eu não preciso mais dessa corrente de partida, porque ela já partiu. Ou seja, então eu peguei uma tensão do DC Link, coloquei no pino de start, saiu aqui no VCC, carregou o capacitorzinho, quando ele atingiu o valor de VCC onda ou VLO, que já é uma aula mais avançada que a gente estuda nos cursos, atingiu o valor de VCC on, ele libera o PWM joga a tensão no secundário, vem tensão no enrolamento auxiliar que mantém o pino agora alimentado. Agora quem vai manter a alimentação do circuito integrado, quem vai manter agora é o enrolamento auxiliar. O enrolamento auxiliar agora vai ser responsável por manter o VCC do 6 e não mais os nossos resistores de partida aqui, ó. Tá? Então é assim que se dá partida em qualquer fonte chaveada. Todas as fontes chaveadas têm essa partida. Tem fontes chaveadas que ela não tem enrolamento auxiliar, mas ela tem um regulador interno aqui que é alimentado por esses resistores, ela mantém o regulador ativado. Mas em mais de 90% das fontes, o sistema de partida é esse que eu acabei de mostrar para você. Eu preciso de, primeiro, estar com o DC Link, resistor de partida, que alimenta o capacitorzinho de VCC, que atinge um valor de VCC onda ao VLO, libera PWM, joga tensão no secundário, joga tensão no enrolamento auxiliar, que mantém o VCC acima do VCC on aqui alimentado. Então, assim que vai funcionar as partidas em fonte chaveada. As grandes fontes chaveadas vai precisar desse elo para você saber se a fonte está funcionando. Então, quando a fonte está sem partida, o que nós temos aqui? Nós temos zero de PWM, não temos nada. PWM é igual a zero. O que nós temos na saída? Zero. O que nós temos no enrolamento auxiliar? Zero. Então, o único circuitinho que faz parte, o início é dado por esses dois resistores e esse capacitor de VCC, para que ele atinja um valor, libera o PWM, daí o enrolamento auxiliar que vai alimentar então o nosso circuitinho. Então assim que é feito as partidas em fonte chaveada. Até a próxima.